Ministério da Cultura, Dacarto e Ideia Coletiva apresentam Costurando Nuvens. Eunice Tapuia, Kátia Costa Santos, Lúcia Matos e Mara Monteiro. Apresentação. Costurando Palavras, fizemos um livro, contando sobre a vida e as aventuras de 4 mulheres brasileiras, suas lutas e conquistas. Falamos sobre os pés descalços e as luzes do palco da bailarina Mercedes Batista, que participou do TEM, Teatro Experimental do Negro. Falamos das mãos que usam lápis e caneta, da força e da luta pela liberdade da escritora Maria Firmina dos Reis, que criou o primeiro romance abolicionista aqui no Brasil. Falamos da energia do trabalho, das narrativas que precisamos contar, da história de vida da educadora sufragista e indigenista Leolinda Daltro, e falamos dos sonhos e ideias de Ada Rogato, pioneira em tantos feitos da aviação brasileira, que trabalhava bordando com sua mãe e também voava pelos céus de diversos países. Essas mulheres tiveram bastante trabalho para abrir caminhos por onde passavam, mudando as pessoas, as cidades, os costumes. Agora, nós honramos esse trabalho todo, essa energia e disposição que elas tiveram, pois cada conquista delas é de todas nós também. Ainda existem dificuldades e diferenças na sociedade entre homens e mulheres, pessoas de pele preta ou pessoas com deficiência, mas seguimos conversando, escrevendo, trabalhando e sonhando com mudanças. Sabe o que é equidade? É parecido com igualdade, quando as pessoas têm direitos iguais. Mas, na equidade, quem tem mais dificuldade com algo pode ter um pouco mais de oportunidade. Assim, consegue alcançar os mesmos direitos que as outras pessoas. Esperamos que você possa ler e reler essas histórias costuradas pelo tempo e que essas mulheres brasileiras sejam inspiração para que você também possa conquistar equidade, que você também possa escolher com o que trabalhar, como vai se divertir, que possa escrever e desenhar sobre o que quiser e que possa voar alto. Cora Prince, Instituto Ideia Coletiva. Quem são as mulheres que escreveram as histórias? Eunice Tapuia, doutoranda em Direitos Humanos, pesquisadora FAPEG, artista, mestra em performance cultural, linguista, especialista em gestão pedagógica, contadora de história, filha da Mãe Terra e do Sol, irmã das águas e das estrelas, protegida por quem não dorme nem tira folga. Kátia Costa Santos, doutora em Literaturas e Culturas da Diáspora Negra, com pós-doutoramento em Estudos Culturais, com ênfase no Brasil e nos Estados Unidos. Escritora, tradutora, pesquisadora do samba carioca, autora do livro Ivone Lara, a Dona da Melodia. É uma das coordenadoras do Laboratório Estudos Negros, do PAC, PACC, da UFRJ, onde coordena o projeto Coletânea Mães Negras Brasileira. Lúcia Matos. Ser mulher é emitir a sua essência. Doutora em Ciências da Educação pela Universidade de São Carlos, USC. Articuladora de linguagens na Rede Municipal de Simões Filho, 2017. Além de docente na Rede Pública de Dias Dávila, 1998. Como escritora, seu primeiro livro foi Indisciplina Escolar, fatores que influenciam no aprendizado dos alunos com comportamentos indisciplinares. Seu segundo livro intitula-se Poemas e Poesias que Encantam Paz e Harmonia. Mara Monteiro, mestra e especialista em psicopedagogia. Teve longa carreira na área de educação, do ensino infantil ao universitário. Escreve desde menina. Publicou vários livros de diversos gêneros, poemas, contos, romances, dramaturgia e também participou de diversas antologias. 3 de seus livros foram publicados por grandes editoras, Vozes e Paulinas. Mora em Osasco
e é atenta às novas tecnologias. Tem um canal no YouTube onde fala de literatura. Quem são as mulheres que fizeram esse livro? Carolina Cerqueira, revisora, jornalista que gosta de contar histórias dela, dos outros e do mundo. Lê para viajar, viaja para escrever e escreve para se completar. Cora Prince, editora, especialista em arte e educação. É professora e produtora cultural. Adora ler, dança imaginando cores, escreve lembrando o cheiro das flores. Gabi Pericinoto, diagramadora, artista visual, bailarina, produtora audiovisual e cultural. Usa a arte como caminho para movimentar corpo, memória, imagens, sons, cores e amores. Isabel Magnani, ilustradora. É artista visual e arte educadora. Adora mandalas, gatos e metáforas. Faz arte para se completar de si mesma. Ada Rogato, por Mara Monteiro. Maria é uma menina muito inteligente. Ela adorava ouvir as histórias que a sua avó contava, e quanto mais histórias ela ouvia, mais inteligente ela ficava. Um dia brincou, pulou, correu e cansou-se. Sentou-se ao lado da sua vovó para descansar e pediu-lhe: Vovó, me conte uma história, mas eu queria uma história de uma heroína. Sua vovó a colocou no colo e começou. Vou te contar a história da gaivota brasileira, uma heroína real, de menina que queria voar. Mas, se é real, como ela poderia voar com os pássaros? Era de avião? Perguntou Maria com os olhos atentos. Sim, de avião. Mas o problema é que quando ela era pequena não haviam aviões cruzando o céu como atualmente. Aliás, os aviões começaram a surgir pouco tempo antes dela nascer. Quando ela tinha apenas 4 anos de idade, um homem, também brasileiro, o Santos Dumont, tinha construído e levantado voo num pequeno avião chamado 14 Bis, em 1906. Ficou conhecido como o pai da aviação. Ainda era criança como você e ouviu falar desse homem e desse feito que impulsionaria a história da aviação no mundo todo, respondeu a vovó. Como ela se chamava? Ada Rogato. Faltavam 3 dias para o Natal, quando ela nasceu numa família de imigrantes italianos. A árvore de Natal provavelmente já estava montada naquele dia 22 de dezembro de 1910. Sim, 1910. Seu pai, Guglielmo, era fotógrafo e ficou muito feliz por sua esposa. Dona Maria Rosa dara à luz a essa menina. Deram a ela o nome de Ada, Ada Rogato. Curiosa, Maria perguntou: Eles moravam aonde? Ela era rica? Eles eram pobres, moravam num bairro de São Paulo, o Cambuci. As coisas não estavam muito fáceis para o pai de Ada. Entrava pouco trabalho, pouco dinheiro, por isso ele resolveu se mudar com a família para o Rio de Janeiro, onde ele montaria um estúdio fotográfico. A Ada encheu uma mala de brinquedos, né, vovó? Não, ela não tinha tantos brinquedos, porque naquela época os brinquedos eram feitos pelas próprias famílias. As crianças não tinham esses brinquedos industrializados como os de agora. Usavam mais a imaginação para brincarem, e a imaginação não faltava para a Ada. Partiram para morar na Cidade Maravilhosa. Deve ter sido uma viagem maravilhosa também, disse Maria, erguendo seus olhos pensativa. Foi uma viagem bem cansativa. Os meios de transportes eram precários, tanto pelas estradas quanto pelo trem ou pelo mar, quando iam para longas distâncias. Então ela cresceu no Rio de Janeiro. Quando ela estava com 10 anos, bem no início dos anos 1920, mudaram-se novamente de casa, para um lugar mais longe ainda, dessa vez para a cidade de Maceió, no estado de Alagoas, no Nordeste brasileiro, cujo litoral tropical é marcado por praias de areia branca repletas de palmeiras, lagoas cristalinas e recifes de corais. Seu pai recebera a função de elaborar uma coleção fotográfica.
mostrando as mais belas paisagens e atrações daquele estado. Em Maceió, Ada crescia enquanto frequentava a escola e recebia aulas com professores particulares de piano, desenho e pintura. Coisas recomendadas para as moças de boa família daquela época. Mas um dia, uma nova mudança inesperada apareceu. Seus pais estavam se separando e sua mãe quis voltar para São Paulo. Voltaram para a mesma casa? Perguntou Maria. Não, sua mãe alugou uma pequena casa no bairro de Santana, em São Paulo, e mudaram-se. Na nova casa, Ada ajudava sua mãe nas tarefas domésticas e a ganhar o sustento, bordando peças de enxoval. Oh, que é enxoval? Questionou Maria. Tempos atrás, quando uma moça iria se casar, montava um enxoval, composto por roupas de cama, mesa e banho, feito à mão por costureiras e bordadeiras. Não compravam tudo pronto nas lojas como fazemos hoje em dia. Com esse ofício, Ada e sua mãe ganhavam o sustento da casa. Mas ela continuava querendo voar? Para a sorte de Ada, sua casa ficava ao lado das margens do rio Tietê. E do outro lado do rio estava o Campo de Marte, o primeiro aeroporto de São Paulo, onde surgiu a mais tradicional escola de pilotos do Brasil. Enquanto bordava, ela olhava através da janela para o outro lado do rio. Seus pensamentos iam ora para a agulha que enfiava no tecido, ora para a escola de pilotos. Seus olhares cruzavam os bordados no pano e os pensamentos nos sonhos de pilotar um avião. Sua vocação aumentava. Com seus olhos atentos, Ada observava as coisas da terra e do céu. Ela já estava uma moça. Sentava-se perto da janela para ver a escola de pilotos de avião. Mas como poderia realizar esse sonho se era mulher e as mulheres não podiam exercer algumas funções que os homens exerciam? As pessoas falavam que havia coisas de mulheres e coisas de homens. Mulheres não podiam votar, jogar futebol, pilotar um avião e muitas outras coisas, pois eram criadas para se casarem, para cuidar da casa e dos filhos. Mas Ada queria muito mais. Queria voar. Ela nunca se casou? Não se casou, nem teve filhos. Foi uma mãe para a aviação. Cada qual com sua missão. Sua missão era voar, a linda missão de tornar possível o sonho de muitos voarem. Ela conseguiu ser aviadora? Perguntou Maria. Sim, mas sempre que se quer algo na vida, é preciso ter planos para isso acontecer. E Ada precisava de um plano para se tornar aviadora. Começou a economizar. O que recebia com os bordados, dava uma parte para a mãe e outra guardava. E dessa forma conseguiu pagar aulas de voo e começou a frequentar eventos relacionados com aviação. Queria estar ali, no meio dos aviadores. Sempre que podia, estava lá nos eventos, onde demonstravam voos e aviões. Quando ela completara 24 anos, no ano de 1934, num desses eventos, uma comitiva de pilotos alemães chegou ao Campo de Marte de São Paulo para demonstrações e, entre eles, estava uma mulher, Hannah Heinz, que aos 22 anos já era recordista, campeã em distância e duração dos voos em planador. Os olhos de Ada brilharam, quis conhecê-la de perto. Na sede social onde as festas ocorriam, foi conversar com Hannah e pôde sair junto na foto que marcou esse dia. Um ano depois, em 1935, Ada conseguiu seu brevet de piloto de planador, que é a carteira de motorista de piloto de avião, e tornou-se a primeira, não só brasileira, mas sul-americana, a conseguir esse brevet, reconhecido internacionalmente e que permitia a prática do voo em todo o mundo. O que era sonho passou a ser realidade. Uhul! Gritou Maria, pulando de alegria. Tem mais, muito mais. Ela passou a participar de competições e exibições aéreas. Ninguém mais a segurava. Participou de testes para construções dos primeiros planadores brasileiros. Tornou-se piloto de teste. Parou de fazer bordados e só voava? Continuou ajudando sua mãe. Em algumas horas do seu dia, ela ficava bordando ao lado da sua mãe.
Em outras, levando crianças e adultos em voos panorâmicos para verem a cidade do alto. Começou também a transportar fazendeiros para o interior do país. Ada sempre queria mais. Queria saltar de paraquedas. Nossa, eu tenho medo de saltar de paraquedas. Meu pai também. Mas ela não teve. Foi falar com o instrutor de paraquedismo. Não a aceitaram nas aulas, mas sonho é sonho, e de sonho não se desiste. Ela não desistiu, e por 5 anos foi fazer esse pedido até que o instrutor a aceitou como aluna. E sabem o que aconteceu? Em 1941, ela se tornou a primeira paraquedista brevetada no Brasil. Tornou-se a primeira mulher no Brasil a receber o certificado de paraquedista. A menina que sonhava alto agora era a moça que voava. Nesse mesmo ano, de 1941, o Ministério da Aeronáutica sentiu a necessidade de ter mais aeronaves e pilotos no Brasil. Um político e jornalista chamado Assis Chateaubriand lançou uma campanha com o nome De Asas à Juventude. Era preciso incentivar mais jovens. Criaram aeroclubes por todo o país, e em cada inauguração deles, Ada era a protagonista dos shows aéreos. Em 1942, um ano depois, teve um evento grandioso no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, que era o aniversário do presidente da República, na época, o Getúlio Vargas. Haveria um salto coletivo de paraquedistas sobre o mar, primeira vez que pousariam na água. Ada, que estava nessa equipe de paraquedistas, sentiu muito medo e contou mais tarde ter sido o maior medo da sua vida. Mas ela não foi? Foi sim. O céu estava iluminado por holofotes do exército. As pessoas não procuravam ver no céu nem a lua, nem as estrelas. Queriam ver os paraquedistas saltando no mar. Uma multidão assistiu e aplaudiu quando eles caíram na água. Ao saírem nadando para a praia, as luzes fizeram no céu o V de vitória. No meio da equipe vinha uma única mulher, Ada Rogato. Continuou bordando? Já não precisava mais. Ada realizou mais um sonho. Comprou seu próprio avião e com ele trabalhou pulverizando fazendas de café para combater pragas que destruíram a lavoura, pois sabia dar voos rasantes e fazer manobras difíceis. Continuou sendo chamada para exibições e shows aéreos. Ficou conhecida no Brasil inteiro, então. No mundo! Quando estava com 30 anos, decidiu voar pela América do Sul, por países vizinhos ao Brasil. E lá foi ela. Sobrevoou o Paraguai, a Argentina, o Chile e foi escoltada por aviadores quando chegava ao Uruguai. Depois sobrevoou a Cordilheira dos Andes, atravessou os oceanos Atlântico e Pacífico. Foi a primeira mulher a voar sozinha sobre os mares do Caribe. Sobrevoou também o Peru, Colômbia e Venezuela. E o mais interessante é que seu avião, chamado por ela de Brasileirinho, não tinha rádio nem equipamento sofisticado de voo que temos atualmente, e era guiado por bússola. Quando ela estava voltando para o Brasil, ao se aproximar da capital, uma esquadrilha de 10 aviões civis foi recepcioná-la e acompanhou até ela pousar no Campo de Marte de São Paulo, mesmo lugar onde sonhava, olhando pela janela em ser aviadora. Uma multidão a aguardava aplaudindo. Fotógrafos de todos os lugares publicaram fotos em todos os jornais. A menina Ada estava famosa em todo o mundo. Receberam homenagens e medalhas em vários países. Ada queria mais e lançou o voo por toda a América Central, pousando em todas as capitais. Atravessou o Alasca, o Círculo Polar Ártico. Quando voltou para o Brasil, Ada pousou em Macapá. Sua emoção era tanta que aterrissou, desceu do avião, se ajoelhou e beijou o solo brasileiro. O Brasil inteiro queria homenagear Ada. Ela teve que ir parando de capital em capital para os festejos e saudações do povo brasileiro. De Macapá parou em Belém, São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador e Vitória. Quando chegou ao Rio de Janeiro, foi escoltada por 10 aviões da FAB, Força Aérea Brasileira. Recebeu das mãos do ministro da Aeronáutica a mais alta condecoração, as asas da Força Aérea Brasileira. Mais uma vez, pioneira,
a primeira piloto civil a receber essa homenagem. Chegando em São Paulo, no Campo de Marte, foi recebida por autoridades civis e militares, aviadores e imprensa, que acompanharam num desfile em carro aberto. Ela não se cansava, estava presente em todas as comemorações importantes da aviação. Em 1956, ao completar 50 anos que o primeiro voo de avião havia sido realizado por Santos Dumont, Ada quis voar sozinha por todas as capitais do Brasil. Uma multidão foi ao aeroporto de Congonhas assistir à sua partida. Ela estava com 46 anos de idade. Enfrentou chuvas e tempestades. E, por segurança, pousou numa fazenda no Mato Grosso, onde passou a noite. Sem notícias dela, o povo preocupou-se, mas no outro dia ela chegava a Rondônia sã e salva. Visitou aldeias do Parque do Xingu, onde se hospedou entre os indígenas. Ada Rogato foi a primeira mulher a pousar um avião no aeroporto de Brasília, a capital do Brasil, quando ele foi inaugurado em 1957. Com a idade avançando, aos 52 anos de idade, sentiu que era hora de parar de voar. Em 1963, doou seu avião à Fundação Santos Dumont, da qual tornou-se conselheira e terminou como diretora. Ada recebeu o apelido de Gaivota Brasileira, a mulher destemida que enfrentou temperaturas abaixo de zero, voos arriscados, chuvas e tempestades, sempre guiada por sua força interior. Se pesquisarmos a história da aviação do Brasil, vamos sempre encontrar relatos de Ada Rogato, a gaivota brasileira, águia paulista, rainha dos céus do Brasil, milionária do ar, côndor dos Andes e gaivota solitária. Assim é chamada pelos jornais, filmes e por todo tipo de imprensa. Ela ainda está viva? Perguntou Maria. Com os cabelos já brancos, aos 76 anos, faleceu na cidade de São Paulo, onde teve seu último voo para o céu. Hoje ela brilha entre as estrelas. Os olhos de Maria brilhavam de emoção. Eu queria ser tão corajosa quanto ela. Você tem uma foto dela, vovó? Está tudo na internet, é só pesquisar. Juntas abriram o computador e viram as fotos de Ada Rogato. Leolinda Daltro, por Eunice Pircode Caetano Moraes Tapuia. Oi, se achegue aqui. Quer ouvir uma narrativa? Há quem chame história. Eu as chamo narrativas orais. Sabia que os brasileiros que não são indígenas narram para os filhos dormirem, e os brasileiros narram para os filhos ficarem quietinhos e aprenderem? Diferente a forma de pensar, não acha? Você gosta de narrativas orais? Meus filhos amam. Seus pais ou avós contam narrativas orais para você? Minhas avós me contavam e eu também adorava ouvir. Por isso, amava dormir com minha avó paterna, Mariinha, o nome dela. Porque se chamava Maria, mas era pequena. Então, era Mariinha. Ela me contava muitas narrativas e também me ensinou a dormir embrulhada, da cabeça aos pés, totalmente coberta. Até hoje gosto de dormir assim. E você? Como gosta de dormir? Deixa a luz acesa? Eu gosto de dormir sem nada iluminando, totalmente no escuro. A outra avó, Maria Geni, a mãe da minha mãe, não era indígena, mas também me contava narrativas orais. Eram diferentes da minha outra avó, eu sei, mas ouvia com igual gosto. Há muito tempo, quando as mulheres ainda não podiam votar, nem viajar sem autorização do marido ou pai, existiu uma mulher que lutou muito pelo que acreditava. Ela se chamava Leolinda Figueiredo Daltro e ficou conhecida por Leolinda Daltro. É que, geralmente, as pessoas aqui nessa sociedade ficam conhecidas pelo nome que receberam dos pais e pelo último nome, ou também pelo apelido referente a alguma coisa importante em sua vida. Eu, por exemplo, sou conhecida por Eunice Tapuia. Eunice, o meu nome, e Tapuia, o nome do meu povo.
mas para os íntimos sou a Pircodi, que é meu nome ancestral e significa mulher borboleta. Ou seja, quem me deu esse nome me achou semelhante à borboleta. E você? Qual o seu nome? Como é conhecido? Por que você recebeu esse nome? O meu nome tem uma história muito bacana, mas também muito grande. Então, fica para outra oportunidade. Agora, vamos para a narrativa? Leolinda Daltro nasceu no estado da Bahia no dia 14 de julho de 1859. Faz muito tempo, não é mesmo? Você sabe quantos anos faz que ela nasceu? Olha, é fácil. É só pegar o ano que estamos, colocar o ano que ela nasceu e fazer a conta de diminuir. O resultado da conta é a quantidade de anos desde que ela nasceu. Legal, né? Então, como todas as mulheres daquela época, ela se casou novinha, novinha, mas fez algo que não era comum para as mulheres fazerem. Sabem o quê? Ela se divorciou do seu marido. Isso mesmo. Ela era corajosa. Naquela época, mulher sem marido era muito mal vista e todos, ou quase todos, falavam da mulher que não tivesse marido. Verdade mesmo. E quer saber de outra coisa pior que isso? Vou contar. Em muitos lugares do Brasil ainda é assim, mesmo com leis para protegerem as mulheres. Depois que ela se divorciou e passou a cuidar dos 2 filhos sozinha, ainda estudou e se tornou professora. Quando tinha 24 anos, ela se casou novamente. Teve mais 3 filhos e da Bahia, onde nasceu, se mudou para o Rio de Janeiro. Bacana demais conhecer outros estados. As pessoas são diferentes, têm sotaques e palavras diferentes, mas o que mais identifica o lugar é a culinária, não acha? Por exemplo, de qual comida a goiana gosta? Pequi. A paraense, açaí. A mineira, pão de queijo. E assim por diante. E o seu estado? Qual a comida típica dele? Você gosta? No Rio de Janeiro, o povo não sabe com certeza se ela ficou viúva ou se separou do segundo marido. O que se sabe é que ela ficou solteira novamente. Sendo mulher, mãe e professora, criou os 5 filhos e, mesmo enfrentando dificuldades e desafios por ser mulher e mulher sem marido, lutou por causas sociais que acreditava, e inclusive atuou em defesa da educação dos povos originários, pois acreditava que os indígenas deveriam ter acesso à educação sem conotação religiosa. Foi autora de 2 livros, fundou jornais e, em 1910, fundou também o Partido Republicano Feminino com a carioca Gilca Machado, uma poetisa da época. Atuou fortemente na política e veio para Goiás, ficando em solo goiano por 4 anos, que na época era Goiás, mas depois Goiás se dividiu e ficou sendo Goiás e Tocantins. Para colocar em prática seu projeto de levar educação aos indígenas e depois retornou ao Rio de Janeiro. Foi impedida de apresentar trabalhos e opinar por ser mulher, mas não desanimou. Continuou sua luta. No dia 4 de maio de 1935, ela foi atropelada na Avenida 15 de Novembro, no Rio de Janeiro. E assim, finalizou a fase de luta aqui e foi reencontrar os seus ancestrais. Essa narrativa é bastante interessante você aprender para refletir as ações que fazemos hoje, defendendo os que têm seus direitos lesados ou não têm direitos que os outros têm. Pode parecer que é uma luta que não tem sentido. Por exemplo, ela lutou pelo direito das mulheres votarem,
e serem votadas. Foi candidata e não ganhou. Poderíamos pensar que a luta dela foi em vão? De forma alguma. A luta continuou e hoje mulheres alcançaram direitos que ela e outras sonhavam. As mulheres ainda precisam conquistar outros direitos, como, por exemplo, equiparação salarial, direitos de carga horária menor para mães com filhos pequenos. O que mais você acha que as mulheres precisam conquistar? Alguém da sua família já lutou por uma causa que acreditava? Qual? E você? Tem alguma causa que você acredita que vale a pena lutar? Me conta qual e como você pode lutar por ela. Vou adorar te ouvir. Abraços meus e dos meus ancestrais. Maria Firmina dos Reis, por Lúcia Matos. Maria Firmina dos Reis, força que vem de dentro. Essa força que percorre todo esse espírito de luz. Não sei explicar como tomou conta desse ser tão excepcional. Ela chegou mansa, ela chegou cautelosa, ela chegou sem que fosse percebida, ela chegou sutil, ela chegou ligeira, ela chegou pela manhã, ela chegou pela tarde, ela chegou pela noite, ela chegou, ela chegou. Ela chega e rapidamente toma conta de mim e de todas as mulheres pretas que lutam, batalham, perseveram e vêm de um tempo onde não existiu respeito, onde o amor pela liberdade acabava no mesmo instante em que tudo parecia verdade e, ao mesmo tempo, se transformou em mentiras, mentiras essas que nos fazem sermos acalentados no colo de mãe preta, que acalmava todo aquele instante, envíamos tudo ficar num instante de libertação. Que força é essa de Maria Firmina que se aproxima e de repente chega perto e vai embora? Ah, minha alma clama por liberdade no mesmo instante da ansiedade e fica tudo parecendo não ter fim. Mas acordo e vejo que Maria Firmina está em mim, e em todas as mulheres cujo sangue corre de maneira que nos toma pelas veias e vai até os nossos olhos, fazendo com que estejamos sempre alerta. Quando Maria Firmina dos Reis nasceu e fez encantar aquele São Luís do Maranhão em 11 de outubro de 1825. Quanto encanto, quanta energia que pulsa em forma de coragem! Chegou! A filha natural da escrava alforriada Leonor Felipa dos Reis, e que tinha o sangue fervente da avó, que trazia a tal carta de alforria. Uma senhora por nome de Engrácia Romana da Paixão, a avó que batalhava e clamava por liberdade. Liberdade, aquela que nos deixaria até os tempos de hoje como a mulher preta que nos mandava ter a garra para sermos quem quisermos ser. Maria Firmina, meu doce, minha encantadora escritora, que teve um tio das letras e filosofia. Ah, meu tio, Sotero dos Reis, quanto encantamento em ser quem és, pertencer a essa maneira de pensar, que foi-nos tirada e outrora fez-me encantar e acordar para ser quem eu sou, nessa garra de mulher preta. Que força é essa que se aproxima e me toma de forma que não consigo controlar? Que força é essa que parece e desaparece sem dizer nada, só toma conta de mim e vai embora? No outro dia, olha ela, toda alegre, toda ligeira, toda amorosa, toda faceira, força de luta, força de guerra, força de Maria Firmina, que foi menina, que foi moça e foi mulher guerreira, escritora, está em nós. Mulheres pretas, mulheres que sabem e tomam sua forma de ser o que ela quiser. Eita força guerreira! Força de Maria Firmina, nossa escritora brasileira! Que força é essa que foi considerada a primeira romancista negra do Brasil? Chegou chegando, escreveu o primeiro romance abolicionista do nosso querido Brasil. Úrsula, essa mulher, Maria Firmina, que tanto encanta e me transforma em ser o que sou e o que quero ser. Oh, como me encanta em saber que faço parte dessa herança, trazendo no meu sangue essa energia de mulher preta e mulher que não pode desistir de ser o que ela quer. Vem e encanta quem chegar nesse momento de alegria, que fica triste quando nos deixa em 11 de novembro de 1917.
Mas não é aquele deixar de nunca mais voltar, e sim aquele deixar de até breve, nos deixando muito conhecimento de liberdade. Liberdade em alcançar aquilo que queremos e possuímos nos nossos ancestrais, que estão em todo o povo preto que ousem lutar pelo direito de ser livre, para poder fazer e participar de tudo que faz parte do nosso mundo atual e dizer: essa força está em mim, essa força em você. Vale ressaltar que Maria Firmina dos Reis foi uma escritora romântica do século XIX. Essa maravilha de mulher, de negra, além de livro de poesias, ousou a publicar uma novela indianista e um romance abolicionista. Eita força guerreira! Essa grande força preta que é Maria Firmina dos Reis colaborou assiduamente com vários jornais literários, pois não parava, sempre estava fazendo algo para ajudar nas questões sobre liberdade. Liberdade! Liberdade! Além disso, teve participação relevante como cidadã e intelectual ao longo dos 92 anos de uma vida dedicada a ler, escrever, pesquisar e ensinar. Eita força guerreira! Eita força guerreira! Essa força guerreira atuou como folclorista na recolha e preservação de textos da cultura e da literatura oral, e também como compositora. Como pode uma força tão imensa que ajudou nessa maravilha de poesias, letras, encantos e hinos? Foi uma defensora da abolição. Essa força acredito que esteja em todas nós mulheres pretas. Essa força está no povo preto que clama liberdade. Essa força está na nação que exalta o que é ser preto, ser mulher, ser um povo que sofre e acredita em dias melhores, sem violência, sem discriminação. Um dia em todos nós possamos gritar bem alto: sou livre! Sou livre! Sou livre! Essa força de Maria Firmina dos Reis nos deixou um até breve em 1917, mas deixou um legado de força. Eita força guerreira! Mercedes Batista, por Kátia Costa Santos. Você já foi no Largo do São Francisco da Prainha? Um lugar que fica no centro do Rio de Janeiro? Se você já foi ao mar, Museu de Arte do Rio, que fica na Praça Mauá, você já esteve bem perto do Largo de São Francisco da Prainha, que fica no vizinho bairro da Saúde. Dá para ir a pé, do mar ao Largo da Prainha, como também chamam o local. E por falar em mar, quando você estiver naquela região, lembre-se que quase tudo ali era mar. Água, correntes marítimas. Se hoje há ruas em lugares das águas, é por conta das obras dos homens e não da natureza. É bem provável que as águas quisessem continuar circulando ali, indo de um lado para o outro, vindo de encontro às pedras, voltando para o meio do mar, fazendo ondas, voltando para nos refrescar. Mas as autoridades da cidade resolveram cobrir as águas dali com terras, construindo o que chamamos de aterro, que é quando cobrem-se as águas com terra para construir prédios, casas, cidades, onde antes havia água e areia de praia. É assim que muitas cidades nascem, crescem, se expandem. É assim também que muitos mares e rios desaparecem. Pois bem, quando chegamos ao Largo de São Francisco da Prainha, um largo muito simpático, com casas antigas, algumas coloridas e enfileiradas, um largo de chão de paralelepípedos. Não há como não notarmos uma estátua bem no centro do largo, bem de frente para a rua, como se estivesse ali recepcionando os visitantes. Na verdade, parece que a estátua daquela mulher está convidando a gente para dançar com ela. Repare bem, veja se não parece que está pronta para bailar quando nos vê chegar. E quem resolver dançar com ela tem que ser bom de dança, porque aquela mulher, representada pela estátua de bronze, se chama Mercedes Batista, uma talentosa e destemida bailarina brasileira que viveu entre os anos 1921
e 2014. Ela viveu muito e fez muitas coisas na vida. Mercedes Batista fez muitas coisas boas pela cultura brasileira, pela dança brasileira, pela memória cultural dos negros brasileiros. Mercedes Batista era seu nome artístico. Seu nome nos seus documentos era Mercedes Inácia da Silva Krieger. Ela nasceu em 20 de maio de 1921, na cidade de Campos dos Goytacazes, uma região no sudeste, no estado do Rio de Janeiro. Seus pais se chamavam Maria Inácia da Silva e João Batista Ribeiro. Mercedes foi casada por 50 anos com Paulo Krieger, falecido em 2002. O casal não deixou filhos. Mercedes saiu de Campos de Goytacazes com a mãe quando ainda era criança e foi morar na cidade do Rio de Janeiro, onde viveu até o fim da vida. No Rio de Janeiro, Mercedes Batista estudou no Colégio Municipal Homem de Melo, que fica na Tijuca, e já sonhava em um dia ser artista. Enquanto este sonho não se realizava, a jovem Mercedes exerceu várias profissões para sobreviver e ajudar a sua mãe. Até que um dia, quando tinha 24 anos de idade, ela resolveu se inscrever na aula de dança da bailarina Eros Volúcia, no Serviço Nacional do Teatro, uma escola pública gratuita. Esta foi a primeira escola de dança frequentada por Mercedes Batista. Tempos depois, Mercedes Batista foi admitida na Escola de Dança Clássica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde teve excelentes professores de dança, que ajudaram a se desenvolver ainda mais como bailarina. Ela se destacou tanto que em 1948, aos 27 anos de idade, Mercedes foi admitida para o grupo de dança oficial do importante Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Além disso, Mercedes Batista foi a primeira jovem negra a integrar o grupo de dançarinos e dançarinas oficiais do Teatro Municipal. Ser a única dançarina de pele negra em um teatro tão importante não deve ter sido muito fácil para a jovem Mercedes. Mas ela estava preparada para o desafio, porque ela já conhecia um grupo cultural de São Paulo que se chamava TEM, que quer dizer Teatro Experimental do Negro. Mercedes Batista foi bailarina e coreógrafa do TEM, ou seja, ela também dava aula de dança para este grupo, inventando e experimentando novos passos de dança e novos costumes na dança. Por exemplo, foi Mercedes Batista quem primeiro levou para os teatros o hábito da dança de pés descalços, que é uma forte característica das danças populares e folclóricas no Brasil. Quando trabalhava com o TEM, Mercedes deve ter aprendido muitas danças conhecidas, principalmente pelas pessoas negras do Brasil, porque o TEM foi criado pelo artista intelectual e ativista negro Abdias do Nascimento em 1944. O Teatro Experimental do Negro era também um espaço de preservação e exaltação das manifestações culturais dos descendentes de africanos no Brasil, ou seja, todas as pessoas negras brasileiras, e de combate das práticas racistas da sociedade brasileira contra as pessoas de pele negra. Isso foi muito importante, porque na década de 1940, quando o TEM foi criado, as pessoas no Brasil começaram a conversar bastante sobre a necessidade de acabar com a discriminação racial, que é quando as pessoas são errônea e criminosamente destratadas por não terem a pele branca. Nas reuniões do Teatro Experimental do Negro, as pessoas negras aprendiam sobre a história do negro no Brasil. Aprendiam que elas descendiam, ou seja, elas eram parentes das pessoas que foram sequestradas de alguns países africanos e trazidas à força para o Brasil, para trabalharem de graça para os portugueses. Quando chegavam no Brasil,
Assustados, tristes e separados de suas famílias, os africanos e africanas descobriam que o Brasil era, na verdade, o país dos indígenas, de várias tribos indígenas, e que os portugueses tinham invadido as terras brasileiras, dominado as tribos, para arrancar as riquezas do Brasil, principalmente o ouro, e levar tudo para Portugal, para enriquecer Portugal. Quando foi abolida a escravidão dos negros no Brasil, quando os negros foram libertos em 1888, depois de mais de 300 anos de escravidão, a grande maioria dos negros não tinha emprego, dinheiro, casa própria, não sabiam ler e escrever, não tinha nada de valor, mesmo depois de tantos anos de trabalho pesado. Por isso, até os dias de hoje, negras e negros brasileiros ainda têm muita dificuldade para estruturar suas vidas, arranjar bons empregos, conseguir estudar em escolas boas, etc. Mas a lição mais importante que a jovem Mercedes Batista aprendeu no movimento político-cultural que o TEM organizava é que, apesar de toda a luta, de todo o sofrimento, os negros brasileiros souberam preservar suas culturas de origem africana e ainda desenvolveram no Brasil outras manifestações culturais, combinando principalmente aspectos das várias culturas africanas que eles trouxeram para o Brasil. E ainda misturam tudo isso com aspectos das culturas indígenas e portuguesas. E hoje nós chamamos tudo isso de cultura brasileira, que é composta pela cultura negra, pela cultura indígena e também pela cultura europeia dos portugueses. Então, quando estudava o balé clássico no Teatro Municipal, Mercedes Batista só aprendia o modo de dançar dos europeus, mesmo estando no Brasil. Mas, quando começou a aprender mais sobre a riqueza cultural do Brasil, Mercedes se interessou pelos modos de dançar característicos das danças brasileiras. E seu desejo era incorporar os elementos brasileiros na dança que fazia no seu trabalho no importante Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E aí aconteceu que, no início dos anos 1950, uma famosa bailarina negra norte-americana, Catherine Dunham, nascida nos Estados Unidos, trouxe o seu grupo de dança para fazer algumas apresentações no Brasil. Catherine foi assistir a um espetáculo de dança no Teatro Municipal e quando viu a jovem Mercedes Batista dançando tão lindamente e já com os trejeitos bem brasileiros, a bailarina norte-americana convidou a jovem brasileira para passar um tempo nos Estados Unidos, para que ela aprendesse as danças que as bailarinas e bailarinos negros estavam desenvolvendo por lá, e também para que o grupo de dança de Catherine aprendesse um pouco sobre a cultura brasileira, principalmente sobre a cultura dos negros do Brasil. Assim, Mercedes Batista pediu licença no seu trabalho no Teatro Municipal e partiu com a senhora Dunham e seus dançarinos negros para os Estados Unidos da América, onde permaneceu até 1953. Essa experiência foi muito gratificante para a bailarina que Mercedes Batista se tornara. Agora, ela já entendia que não havia por que não incorporar aspectos da cultura negra brasileira nos seus espetáculos de dança. Mercedes desejava trabalhar principalmente com os gestos representativos da dança dos orixás, entidades da religião de matriz africana, denominada candomblé, que existe em todo o Brasil, nas coreografias que ela dançava. Infelizmente, ela não teve espaço para fazer essa mudança no trabalho que fazia no Teatro Municipal, onde continuou trabalhando depois de voltar para o Brasil. E ela sabia que era importante mostrar ao mundo a beleza e pluralidade da cultura brasileira no campo da dança. E ela estava pronta, preparada para bem representar os seus antepassados negros no mundo todo e no Brasil, inclusive. Por isso,
Mercedes Batista, que sempre foi uma mulher muito corajosa e muito lutadora, decidiu deixar seu trabalho no Teatro Municipal e fundar a sua própria companhia de dança, chamada Balé Folclórico Mercedes Batista. Sua decisão foi muito acertada. Suas novas ideias foram ficando conhecidas e reverenciadas no Brasil e no mundo. Sua companhia de dança se apresentou, inclusive, no mesmo Teatro Municipal do Rio de Janeiro, anos depois, e com muito sucesso. Mercedes Batista se tornou, então, uma referência no campo da dança popular. E como não poderia deixar de ser, em uma cidade de carnaval como Rio de Janeiro, em 1960, Mercedes Batista foi convidada para coreografar os passistas do Grêmio Recreativo Escola de Samba Salgueiro. E o sucesso foi tanto que ela passou a ser uma referência também nas escolas de samba do Rio de Janeiro. Sua fama foi tão longe que um dia Mercedes Batista foi até enredo de escola de samba, entre outras homenagens importantes e merecidas. Mercedes nunca se afastou da dança, nem mesmo quando já não podia mais andar, por problemas de saúde por causa da idade avançada, e precisava que a levassem para os ensaios e espetáculos que ainda criavam numa cadeira de rodas. Ela faleceu aos 93 anos, em 2014, e viveu e trabalhou bastante em todos esses anos, imprimindo sua marca na dança brasileira, o que transformou a dança popular brasileira. Os gestos negros brasileiríssimos desenhados na dança por Mercedes Batista continuam por aí, encantando o Brasil e o mundo. Por isso, nada mais justo do que tê-la representada numa estátua de bronze num ponto turístico tão importante para a cultura negra brasileira, como o Largo de São Francisco da Prainha, que fica tão pertinho da Pedra do Sal, outro ponto importante da cidade, e arredores da cultura afro-brasileira, da cultura brasileira. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, apoio Think Projetos, patrocínio da Carto, realização Instituto Ideia Coletiva, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.